Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Nós estivemos aqui quinta-feira, acho que retrasado, não foi? 15. Dia 15, e hoje nós estamos aqui 10 dias depois. Estamos aqui para juntos partilharmos um pouco mais sobre a palavra de Deus, não é? E a gente vai dar sequência àquele assunto que a gente começou. Quem estava aqui, não é? E também pôde acompanhar lá pelo canal, que a gente postou lá no canal. Os que não estavam podem assistir. Não esqueçam de fazer os 3 Cs. Curtir, comentar e compartilhar. Amém, queridos? Bem, amados, conforme o São Bento nos recomendou, baseado em Gênesis 12 e 3, seja o teu casamento uma bênção. Então, normalmente, quando a gente fala de bênção, a gente fala de coisa boa, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Casar é bom ou não é? É. É ou não é? É. Eu estou achando tão fraco, esse é tão fraco. É bom ou não é? É. Eu sou casado há 32 anos com essa negra que vocês viram cantar aqui. Agora que tá bom. Agora que tá bom. Se pudesse eu casava de novo. Mas com ela, com a mesma, viu? Outra, né? Com a mesma. Casar é muito bom. E diante disso eu gostaria de levar vocês a pensar, a analisar, a refletir de acordo com o que a Bíblia ensina. Porque a Bíblia é a regra de fé e prática do crente, do cristão, do Filho de Deus, não é? Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 10, e versículo 22. 10 e 22. Provérbios 10 e 22, que nos diz assim: a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. A minha versão, na versão King James, né? Então são palavras sinônimas, mas o sentido é o mesmo. Então a bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Então, se o casamento é uma bênção, por que tantas pessoas sofrem no casamento? Por que tantas pessoas se decepcionam no casamento? Por que tantas pessoas desistem do casamento? E por que tantas pessoas não querem mais casar? Lembrando que casar não é se juntar. Casar não é ir morar junto. Casar está muito além disso. Casamento não é um contrato. Casamento é uma aliança. E quando a gente fala de aliança, nós não estamos falando da aliança que a gente coloca no dedo. Nós estamos falando de uma aliança espiritual antes de ser física, de ser carnal. Ela é uma aliança espiritual. É a unidade de duas pessoas que decidem se unir para viverem até que a morte os separe ou até que Jesus volte. E essa decisão, ela não é feita, irmãos, ou não deve, porque tem muita gente que faz, mas não deve ser feita baseada apenas
sentimento. Porque o sentimento, ele vem e vai. Sentimento muda. Porque normalmente os sentimentos são produzidos pelos nossos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Então, os nossos sentidos nos faz conhecer aquilo que está à nossa volta. E naquilo que nós conhecemos o que está à nossa volta, produz sentimentos. E esses sentimentos, eles podem ser equivocados, errados, prejudiciais à nossa vida. Por isso que Deus, através do profeta Jeremias, no capítulo 17, verso 9 e 10, Deus, através do profeta Jeremias, diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Ele não diz que é por alguma coisa, mais do que todas as coisas. Aí Deus diz: quem o conhecerá? Aí o Senhor responde: eu, o Senhor, conheço. E dou a cada um segundo o que está no seu coração. Então, quando a gente fala de casamento como bênção, é de fato uma bênção. Mas para que isso ele não fique apenas na palavra, mas possamos desfrutar isso no dia a dia e na prática, é um caminho longo a percorrer. E decisões precisam ser tomadas. E essas decisões não são durante, elas são antes do casamento. Por isso que o texto sagrado, como nós acabamos de ler, em Provérbios 10, 22, diz que a bênção de Deus, ela não provoca sofrimento, ela provoca riqueza, ela traz riqueza. E dentro desse contexto, eu queria que vocês ainda continuassem comigo no capítulo 18 de Provérbios e o versículo 22. 18 e 22 de Provérbios. Diz o texto sagrado: quem encontra uma esposa descobre algo excelente e recebeu uma bênção especial do Senhor. Olha para ele. Quem encontra uma esposa descobre algo excelente. Então veja que a Bíblia diz que quando a gente recebe esta bênção, que é a esposa, homens, você recebe algo excelente, está acima de ótimo, está para lá de bom, é uma coisa excelente, e recebeu uma bênção do Senhor. Então veja que, baseado no texto que vocês escolheram, que casamento seja o teu casamento uma bênção, a Bíblia mostra que o casamento é uma bênção. Mas para que esta bênção, irmãos, ela não seja apenas momentânea, temporária, mas que ela seja duradoura, ela precisa observar critérios, princípios. E os princípios, eles não estão em nós, eles estão em Deus. E nós devemos buscá-lo em Deus, que é o autor do casamento. Lembrando que Deus tirou a mulher do homem, e aí entregou ao homem, e ele disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne. Hoje Deus não mais tira do osso ou da carne,
Mas a esposa, ela é a tua própria carne. Em Efésios, vamos conferir, que é bom a gente ler. Efésios capítulo 5, versículo 25 em diante, o apóstolo Paulo diz assim: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo. Então, Deus tira Eva de Adão, mas hoje Ele não tira mais a Eva do Adão. Hoje a sua esposa é a sua própria carne. Há homens que não se preocupam com o que sua esposa sente, com a dor que ela sente, com as decepções que ela sente, com a tristeza que ela sente, porque isso acontece, é normal, isso faz parte da vida. Mas o problema não é este processo, é como você vai tratar este processo. Porque olha o que o texto sagrado diz: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a igreja e se sacrificou por ela, a fim de santificá-la. Ou seja, Jesus se importou comigo e com você, hoje como igreja. Porque a igreja não sou eu na minha individualidade. Na minha individualidade eu sou membro do corpo de Cristo, mas eu sou igreja na coletividade como noiva do Cordeiro. E Paulo faz essa analogia de Cristo e a igreja com o marido e a esposa. Ele se importou comigo, se importou com você, quando eu nem você merecíamos a salvação. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. Então Deus se importou comigo. E Paulo faz essa analogia da preocupação, do sentimento que houve em Cristo para conosco. E que o marido deve ter este sentimento para com a esposa. Porque casamento, irmãos, não é individualidade, é coletividade. No casamento não existe eu, existe nós. O salário que o marido ganha não é dele, é deles. Eita glória. Tem esposa que não sabe quanto o marido ganha. Eu até entendo que tem uns que não revela, porque se ela souber, ela vai gastar demais. Eu até entendo muitas vezes, né? Tem uns que não podem ver dinheiro, já quer gastar, não é? Mas vamos deixar isso para o encontro de casais, tá certo? Vamos deixar isso para o encontro de casais, não quero polemizar, mas vamos adiante. Então, para que isso se construa, para que o seu casamento seja uma bênção, precisa-se de algumas observações. E essas observações você só encontra na palavra de Deus, que é o guia. O problema, irmãos, é que nós estamos vivendo em uma época em que os crentes
querem ser crentes e ser guiados pela psicologia. Nada contra a psicologia, viu? Não tenho nada contra. É uma ciência que nós devemos desfrutar da ciência da psicologia. Está com algum problema? Qual psicólogo? Não tenho nada contra. Mas a gente não pode usar a metodologia da psicologia para viver aquilo que Deus quer. A gente não pode fugir da palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para que o teu casamento, o meu, o nosso, seja uma bênção contínua, ele precisa estar baseado nos princípios eternos de Deus. O seu lar, a sua casa, a sua habitação só será um lar de bênção se o autor do casamento estiver lá. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Ele não está dizendo que o homem e a mulher não têm participação, não. Ele está dizendo que ele tem que participar como prioridade. Porque a partir do momento que você decide casar, você tem que entender que você vai viver para ela. Você vai viver para ele. Você escuta muito isso: eu não sou tua empregada. Eu não sou teu empregado. Os dois são um do outro. É verdade. Um do outro. Porque os dois vivem na mesma casa. Então um serve ao outro. Irmãos, casamento não é sentimento. Casamento é compromisso e aliança. O sentimento vem por último. Por que vem por último? Porque quando há aliança, há um compromisso, há um conhecimento. Esse conhecimento vai gerar em nós o sentimento. Admiração, confiança e credibilidade. Porque quem que vai se relacionar com uma pessoa que não confia? Tem alguém? Não tem ninguém que faça isso. A não ser uma pessoa que não tenha senso comum. Por isso que quando você se decide se envolver com alguém, você precisa pensar. Você precisa conhecer a pessoa. Você precisa saber quem é. Se há afinidade. Ah, pastor, os opostos se atraem, sim. O macho se atrai pela fêmea, a fêmea pelo macho. Esse é o sentido dos opostos se atraem. Mas você se casar, se relacionar com uma pessoa que você gosta do azul, mas ela só gosta do preto. Estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem. Nunca batem. Não vai dar certo. Aí depois vai dizer assim: não é porque o pastor não fez o casamento dele. Não é porque o pastor não orientou direito. Lá na igreja, nós temos o hábito de acompanhar o casal desde que começa a namorar. Quando eles estão namorando, opa, vamos marcar uma reunião. Aí eu sento com eles e converso a primeira vez. Já dali já marco para outro dia, outra reunião. Aí, acompanhando. Na segunda eu digo: está aqui esses livros para vocês lerem. Já dou um livro para cada um. Quando você terminar o seu, você passa o seu para ela e você pega o dela e fica para você. E eu quero que vocês façam um resumo do que tudo que vocês leram. Estou acompanhando de perto. Quando eu vejo que está alguma coisa errada, que eles comentam, eu digo: isso não vai dar certo. Não é assim. Se continuar assim, não vai para frente.
e é batata. Porque, irmão, nós não podemos fugir. E nós estamos vivendo em uma época de tanta informação. Tudo que as pessoas querem, vão para a internet, vão para o Google. Pesquisa aí, ou não é? Sim ou não? Sim. E o que estiver lá, as pessoas absorvem. Não são seletivas. Porque não é tudo, irmãos, que se posta ali que é verdade, que é correto. Não. A internet é uma ferramenta boa? É. Tem informação boa? Tem. Traz muitos benefícios? Traz. Mas destrói muitas vidas. Por isso que quando a gente fala de relacionamento para construir uma família, precisa se olhar muito o que é que você quer. Você quer casar por quê? Não, pastor, eu quero casar porque eu estou doido para fazer sexo. Vai casar pensando nisso, tu vai quebrar a cara. Por quê? Porque quando as pessoas casam por causa disso, vai dar errado. Porque chega um momento na vida do casal que isso some, fica escasso. Por quê, pastor? Porque acontecem problemas biológicos, físicos, problema de saúde. Chega a menopausa da mulher que ela fica... Não é? São esses... Tem a andropausa masculina. Tem as doenças que podem acontecer. Já aconteceu, eu conheci um caso, escute bem, de uma irmã que precisou fazer uma cirurgia. E o médico disse que ela não podia ter relação sexual com o esposo, porque foi uma cirurgia muito complicada, eu não lembro agora, sobre o tipo de cirurgia que ela fez, mas só que ela tinha que passar 45 dias sem ter nenhum contato com o marido. Não se escandalize porque eu vou dizer não. Não deu 15 dias, o marido botou a faca no pescoço dela e disse: você vai fazer. Isso é uma pessoa normal? Não é. Então, quando você casa com esse objetivo, não vai dar certo. Porque o casamento é um conjunto de coisas. Quando este conjunto, escuta aí, quando este conjunto de coisas, qualquer dos itens, eles não são observados, os princípios, as prioridades, algo destrutivo entra na relação. Um exemplo que às vezes as pessoas não observam. No jardim do Éden tinha pecado? Estou esperando ouvir vocês. Tinha pecado, sim ou não? Não. Tinha defeito? Não. Faltava água? Não. Tinha falta de pão? Não. Tinha desemprego? Não. Tinha dor? Não. Tinha Covid? Não. Tinha doença? Não. E por que eles pecaram? Pense nisso. Uma simples quebra de princípio no relacionamento de Adão e Eva levaram eles à queda. Satanás conhece você. Não fique pensando, não, o diabo não tem poder. Tem, Satanás tem poder, não tem mais do que Deus. Ele não tem poder na sua vida se você não der lugar, não abrir brechas. O ambiente do jardim não tinha pecado. E o casal foi o quê? Destruído. Perderam o paraíso. Imagine hoje em que todos
Mentiroso. Olha aí. E a verdade de Deus não está nele. Se lá no ambiente que não tinha pecado, eles pecaram, imagine agora. Vocês entendem que isso aí é uma linha tênue. E que precisa ser observada com muito cuidado. Porque às vezes a gente cobra coisas que não deve cobrar. Se comporta de forma que não deve se comportar. Diz coisas que não deve dizer, porque acha, olha, escuta, é meu marido, eu digo o que eu quiser. É minha mulher, eu digo o que eu quiser. Oi, mas lá, o povo da rua tu trata bem, respeita, faz o melhor, e o de casa tu não faz. Como é que pode? Eu vou dar um exemplo bem prático. Chega os pregadores de fora, todo mundo aplaude. Não é? Mas os pregadores vêm, pregam e vai-se embora. E o de casa é que tem que ser honrado, irmão. É verdade. É o pastor de vocês que vocês têm que honrar e zelar por ele. Porque é ele que está aqui no batente. É ele que conhece as ovelhas dele. É ele que sabe o que tem e o que precisa ser feito. Aí escuta o pregador da internet, escuta aí. Mas rapaz, escutei fulano e tal. Que palavra. Que palavra tem o teu. Que bênção é o teu. O da internet não joga não. Porque na internet tu pode aprender, pode tirar dúvidas, mas o que está contigo é aquele que está aqui todo dia no batendo. É esse que você tem que honrar, tratar, abençoar, cuidar. E dentro do contexto da família, passa alguém, mas fulana, fulana, bom dia, como é que está? Tudo bem? A senhora está tão bonita hoje. Oh, muito obrigado. E a tua mulher está como? Tu deu bom dia a ela quando acordou? Desce um abraço, aquele abraço bem forte, aquele beijinho bem gostoso, é muito bom beijar. Não é bom? Irmão, é bom dar beijo ou não é? É bom demais. É bom. É uma maravilha. Aqui não gosta, né, velho? Mas a gente gosta, né, velho? Olha aí. É bom demais. E não tem idade para isso, não, irmão. Não, passou o tempo. A gente já está velho. Tem isso não. O amor não envelhece. Então, quando a gente olha para o jardim, muita gente se pergunta: como foi a queda? Por que ela escolheu pecar? A Bíblia diz que Deus fez Eva para ser a ajudadora de Adão. Mas Eva, em vez de estar ajudando Adão, estava distante de Adão. Estava do outro lado do jardim. Conversando com quem não devia conversar. É aí que está o perigo. Às vezes a mulher não quer acompanhar o marido. A pessoa, o marido tem uma empresa e a mulher diz assim: não dá para trabalhar junto com você. Ou vice-versa. Casais verdadeiramente unidos, eles trabalham com o propósito de ambos crescerem, porque se ela cresce, você cresce. Se ele crescer, ela também vai crescer. Agora deixa eu fazer uma observação aqui, irmãos. As mulheres raramente
mulher consegue constituir família com um homem que não tenha recursos. Raramente. Porque a mulher, ela observa mais isso que ele tem, enquanto que o homem não. O homem pega a mulher do jeito que ela tiver e honra ela. Mas a mulher não faz isso. Por quê? Porque a mulher pensa em segurança. Pensamento da mulher, ela pensa em segurança, em estar segura. E o homem pensa em sentir prazer e satisfação. O homem pega uma mulher que está no meio da rua, morando na rua, casa com ela, honra ela, faz ela crescer. Mas a mulher não faz isso. Não faz. Porque são visões diferentes. A mulher, ela gosta de se sentir protegida, segura, estabilizada. O homem não. Se vocês ouvirem o vídeo passado que nós falamos aqui, para o homem é suficiente. Barriga cheia, saco vazio. Está satisfeito. Mulher não. Completamente diferente. Então, diante desses quadros, que muitas vezes as pessoas deixam de analisar, é que muitos homens hoje estão fugindo do casamento. Vocês já perceberam dentro das igrejas a quantidade de mulheres solteiras? Tem uma santa aqui que está confirmando, é verdade, né, irmão? Por quê? Eu não estou dizendo que é irmã, mas a maioria, para não dizer 100, mas a maioria exige muito. Exige muito, cobra demais, quer demais, mas dar, que é bom, nada. Então, irmãos, dentro do contexto do casamento, para ser uma bênção, é uma mão de via dupla. É uma mão de via dupla. Não existe relacionamento humano que não tenha essa via. A Bíblia diz que Deus me amou quando eu nem ainda o conhecia. Deus, a gente não. Porque o amor de Deus, ele é perfeito, ele é inalterável. Se você vive uma vida de santidade, Deus te ama. Se você vive uma vida de pecado, Ele te ama do mesmo jeito. O amor dele não altera, não muda. O nosso não. Inacível. Por quê? Por causa dos sentidos que absorvem o que está à nossa volta, que produz sentimentos, e esses sentimentos eles oscilam. Por isso que quando a gente vai escolher alguém para casar, para viver o resto da vida, a gente tem que avaliar o que está dentro da pessoa, não o que está fora da pessoa. Pastor, a Bíblia fala isso? Bora ver se fala. 1 de Pedro 3. De 1 Pedro 3,
capítulo 3, versículo 3 da primeira carta de Pedro. Diz a Escritura Sagrada: portanto, o que vos torna bela e admirável não devem ser os enfeites exteriores. Veja o que o apóstolo está dizendo: que o que torna a mulher bela não deve ser os adornos que ela usa, brinco, batom, pulseira, gargantilha, cordão, etc, etc. Penteados, aí ele diz, não devem ser os enfeites exteriores, como as tranças do cabelo, as finas joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Pelo contrário, versículo 4, estejam em vosso ser interior, lá dentro, que não se desvanece toda a beleza que se revela mediante um espírito amável, cortado. Tem tradução que diz assim, manso e quieto. Porque quem que aguenta uma mulher faladora, reclamadora, braba? Um exemplo bem simples aqui. A mulher diz assim, rapaz, tu não me ajuda em nada em casa. Fala alguma coisa, aí o cara vai lavar os pratos. Não está lavando os pratos. Tu demora demais para lavar esses pratos. Contei, não lava mais. Vocês estão entendendo? Aí cobra que não ajuda. Quando ele vai ajudar, rapaz, tu demora demais para lavar um prato. Passa 1 hora para lavar 2 pratos. Vocês estão entendendo, irmão? Aquela mulher reclamadora, o cara está fazendo, mas ele quer fazer do jeito dela, ele não vai fazer do seu jeito. Você é prática, você é hábil na cozinha. A maioria dos homens não são, eu pelo menos não sou. Meu Deus do céu, minha esposa faz em meia hora o almoço todo dia, eu passo o dia todo. Meia hora, carne, arroz, feijão, macarrão, salada, está pronto. Eu começo a fazer, às vezes, o dia que eu precisou, né? Ela precisou fazer uma cirurgia, eu ia fazer o almoço. Eu começava de 7 horas, não dava nem o dia. Ela terminou, disse, está quase. Por quê? Eu faço uma coisa por vez. Sou muito metódico, né? Aí começa. Aí a Bíblia, escuta, a Escritura está dizendo que a verdadeira beleza não está no estereotipo, que muitas vezes é o que nós usamos. Papai conheceu uma menina na igreja, que menina linda. Acaba figurando. Ou vice-versa. Rapaz, chegou um irmão na igreja, que gatinho. Lindo, fofo. Casa com gatinho, minha filha. E o gato gosta de arranhar, casa com ovelha. Continuando o texto, escuta. Repetindo o versículo 4, pelo contrário, esteja em vosso ser interior, que não se desvanece toda a beleza que se revela, mediante um espírito amável e cordato, o que é de grande valor aonde? Diante de Deus. Porque a beleza, irmão, diz Provérbios, vamos dar uma pausa aqui, vamos lá para Provérbios, e a gente vai voltar para cá, Provérbios 31 e 30. Provérbios 31 e 30. Olha o que é que diz o texto. A beleza é uma ilusão. E a formosura, ela é o quê? Passageira. Mas
A mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. Aí, muitas vezes, irmão, deixa eu fazer aqui um adendo. Eu não estou fazendo aqui apologia à feiura, não, viu? Porque Deus só faz coisa bonita. Porque às vezes a gente está falando isso aí, muitas pessoas podem entender que quando a gente fala de não valorizar apenas a aparência, a gente está fazendo apologia feia. Eu não estou fazendo apologia a coisa feia, não. Eu estou falando que uma coisa não pode destruir ou deixar de lado a outra. Porque a aparência, ela vai passar. Você vai casar com uma mulher linda, com tudo em cima, com o exame vai ficar tudo pera. Não tem como, fica pera as pernas, pela barriga e assim vai. Pastor Bento tinha cabelo. Cadê os cabelos do Pastor Bento? Foi-se embora. Ficou branco. Não tem nada com quem pinta cabelo contra quem pinta cabelo. Eu pelo menos não pretendo pintar o meu não, viu? Mas não tenho nada contra com quem pinta o seu cabelo não. E não é pecado você se cuidar, se organizar, se arrumar. Isso é louvável, tanto para a mulher como para o homem. Isso é louvável. Agora, contudo, a verdadeira beleza que Deus deseja que haja no relacionamento é a beleza interna, porque é a beleza interna, que é a beleza espiritual, que dá prevalecência no relacionamento. Continuando aqui em 1 de Pedro, volta lá para Pedro. Versículo 5 do capítulo 3 diz: portanto, antigamente era desse modo que as santas mulheres que esperavam em Deus costumavam adornar-se. Como elas se costumavam adornar? Era externamente ou interiormente? Interiormente. Elas se preparavam para isso, para serem mansas, para serem amáveis, para serem cordatas, para serem boas donas de casa. Deixa eu fazer outro adendo aqui. O problema, irmãos, de tudo que está acontecendo não está vindo só de fora. O problema vem também de dentro da casa, da construção da casa. Os pais têm os filhos e preparam os filhos, escuta aí, para serem bons médicos, bons engenheiros, bons professores, bons em tudo, menos serem bons homens, bons maridos, bons donos de casa e vice-versa. Você pode ter anel nos dedos dos pés e das mãos, todo tipo de formação, mas se você não for uma dona de casa, você não serve para casar. Vice-versa. Era o hábito do povo preparar a mulher e o homem para casar. Que antigamente não tinha esse negócio não. Toda semana ou todo dia se encontrar para conversar não. Quem preparava a mulher, quem preparava o homem para o casamento era a família. Era a família que ensinava o homem a ser um dono de casa. Era a família que ensinava a mulher a ser uma dona de casa. Hoje é o contrário. Com essas ideologias malditas que têm entrado dentro da igreja, onde diz assim: criança não trabalha. Essas ideologias marxistas, diabólicas que têm sido ensinadas nas escolas. Que as crianças crescem tudo preguiçoso. Bota o menino. Ah, mas ele só tem 7 anos. Bota ele ali para enxugar o prato.
para botar o lixo lá fora, para varrer o quintal. Isso não vai matar não, irmão. Forrar a cama, limpar o sapato, chegou, vai, guarda teu sapato, limpa o sapato lá. Isso não mata não. Não, meu filho, deixa aí. Escuta! Tem mães que criam os filhos como eles se nunca fossem crescer. Faz das crianças um boneco, um brinquedo. Se esquece que o dia a gente cria filho, irmão, não é pra gente. A gente cria filho para Deus. Mas é meu, aqui a gente não tem nada trouxemos e nada levaremos. Nós somos apenas ventres abençoadores. Bendito seja o fruto do teu ventre. É o que o texto diz em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, e deles não te desviares nem para a direita nem para a esquerda, serás abençoado ao entrar, ao sair, ao ir e ao vir. O ventre da tua mulher, o ventre dos teus animais, eu abençoarei. Está lá em Deuteronômio 28, verso 1 ao 14. Mas às vezes a gente quer criar algo para a gente. Eu não estou dizendo que a gente não ame, eu não estou dizendo que a gente não cuide, eu não estou dizendo que a gente não eduque, mas não é nosso, os nossos filhos pertencem a Deus. A gente cria ele, prepara eles para eles serem bênçãos para outros. Uma família de bênçãos gera outra família abençoada. Vamos concluir aqui 1 Pedro para a gente ir para Tito. Continuando, porque antigamente era desse modo que as santas mulheres, olha, santas, não diz qualquer uma, santas mulheres, esperavam em Deus e costumavam a tornar-se. Elas eram dóceis, cada qual para com seu próprio marido. Pastor, porque tu não conhece meu marido, é um jumento, mas é teu. Não é teu. Você está falando do que é seu. Mas meu marido é um jumento. O jumento dá coice, relincha. Mas é seu. Cuide do seu jumentinho direitinho. Eu tenho certeza que ele vai lhe levar para onde você for. Para a gente concluir, versículos 6 e 7. Como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Você sabe o que quer dizer aí a palavra Senhor? Senhor, a palavra Senhor aí no grego significa meu dono. Sara está dizendo que Abraão era o dono dela. A vontade dele era a vontade dela. Havia uma reciprocidade entre ambos. É o único casal referência na Bíblia. O único. Tem muitos casais, mas referência de padrão é o que está aqui escrito. Sara e Abraão. Continuando o texto, aí ela diz assim, Pedro diz, dela sois filhas, se praticardes o quê? O quê? O bem, sem qualquer espécie de receio. Versículo 7, para a gente fechar. Exatamente, da mesma maneira, vós maridos, vivei com vossas esposas a vida cotidiana do lar, o dia a dia do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma
no começo que casamento não é contrato. Casamento é aliança. E a aliança do casamento envolve o criador do casamento, que é Deus. Quando alguém pensa que casamento é só sexo, não dá certo. Mas quando você entende que casamento é aliança com Deus, olha o que o texto diz aqui agora. Se você não honra sua mulher, não respeita sua mulher, não trata dignamente como ela deve ser tratada, sua oração não é recebida. Deus ouve, porque Deus não é louco. Mas a Bíblia diz assim, 59 do livro do profeta Isaías: não são as vossas iniquidades e os vossos pecados que impedem o agir de Deus. 59 de Isaías diz: porque os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, nem atento os seus olhos, mas o que faz separação entre vós e o vosso Deus são os vossos pecados. Deus está ouvindo, mas Ele não responde. É como muitas vezes a gente fala, vem para a ceia, escuta, vem para a ceia, vem cear, e está intrigado no irmão. Não sei não. Porque ceia fala de afinidade com Deus e com o próximo. Se você diz, eu tenho afinidade com Deus, mas não tem com o próximo, você não tem com Deus. É verdade. Quando vires ao altar oferecer a tua oferta, e aí tu te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali a tua oferta. Vai primeiro te consertar com teu irmão. Depois tu oferece a tua oferta. Aí a pessoa vem cear, está nem aí. Aí a Bíblia diz: por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Fala de demência espiritual. Por quê? Porque não discerniu o corpo do Senhor. Irmãos, pelo amor de Deus, acordem. Nós precisamos urgentemente dobrar os joelhos e clamar a Deus para uma transformação radical na igreja. Porque as pessoas estão aplaudindo talentos e dons. Estão esquecendo de exaltar e buscar aquele que dá o talento e que dá o dom. O talento e o dom passará. Aleluia. Às vezes a gente admira as pessoas que cantam bonito, que pregam bem. É bom, é lindo, é maravilhoso. Mas isso não leva ninguém ao céu. Você pode pregar, das cadeiras voar, do chão tremer, mas se não tiver santidade, não verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 12 e 14 da carta aos Hebreus. Porque o que tem de gente procurando grandes pregadores, não existe. Existem pecadores com dom de Deus, usado por Deus para promover o reino de Deus. Só. Não tem grande. Somos cooperadores de Deus. Somos o canal e é Ele que faz, porque dele, por Ele, para Ele
Jesus vem buscar o que está dentro do prédio. O que há de valor aqui não é a estrutura, é o que está dentro da estrutura. No dia do arrebatamento o templo não vai subir. A roupa que tu usa não vai subir, vai ficar tudo aqui. Nenhuma cadeirinha dessa vai. Sistema de som não vai. Vai quem, pastor? Os que viveram em paz e santidade. No dia do arrebatamento não vai ter o toque da trombeta. Venham os pastores, presidentes das igrejas. Não. A Bíblia diz assim: vindes benditos do Pai. A igreja tem adoecido porque a igreja tem deixado o mundo entrar dentro da casa. A igreja tem adoecido porque tem deixado o mundo participar dos cultos. Diz que, olha, está descendo, segura aí, vice. Crente que diz que não é nada demais ser crente para escutar música mundana. Eu sou um músico. Isso é um exemplo. Eu sou músico, eu conheço de música. Então isso não tem nada a ver. Tem. Da mesma fonte não sai água doce e água salgada. Eita glória! Ou você é verdadeiramente crente? Ah, pastor, mas isso é radical. Não, irmão. Mas o crente tem que ser radical. Fala, Jesus. Ou você é dele, ou você não é, porque ele não aceita aquela metade. Jesus não mora em casa alugada. Ele só mora em casa comprada. Glória a Deus. Ele não mora em casa alugada, ele só mora em casa que é dele. Não adianta fazer parte. Você de onde? Olha, escuta. Eu sou da igreja fulana de tal. Tem que falar até beicinho. Enche a boca. Você é de onde? Eu sou da igreja batista missionária. Grande coisa. Tu precisa ser da igreja que está escrita no livro da vida. Você precisa ser dessa igreja. Porque as nomenclaturas denominacionais todas vão ficar aqui. A gente precisa voltar-se para a palavra. Às vezes a gente vai para o culto, quer ouvir uma palavra que massageie o ego, mas que não confronte o seu pecado, a sua vida troncha, que você se disfarça de crente, achando que Deus não vê as coisas que você faz de errado. Santidade é o Senhor. E santidade não está apenas na roupa comprida, não. Na aparência bonitinha, limpinha, organizada, não. Mas santidade está na atitude. Senhor Jesus, me ajude. Deixa eu ir para Tito. Vamos para Tito. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. Para ratificar o que eu falei há minutos atrás. Sobre a questão das formações que as famílias trabalham para que seus filhos se formem, se graduem. Isso não é pecado, não. É louvável você se esforçar para que seus filhos prosperem, progridam. Eu tenho um filho que é engenheiro e uma filha que daqui a 2 anos vai ser médica. A gente se esforça, investe neles, porque a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos.
É o que a Bíblia diz. Mas eles precisam aprender, como a gente tem ensinado. Eu e Cleide temos ensinado a ser homem e mulher de Deus. Mulher de Deus não é aquela que fica sapateando, dizendo que é fogo, não. Não é aquela que vive no pulo na marcha e diz aí no vaso, não. Mulher de Deus é aquela que cumpre a Escritura, Glória a Deus. que edifica o lar, que cria os filhos no temor do Senhor, que gera cidadãos do reino dos céus. Essa é a mulher de Deus. Olha, irmão, a gente vai trazer aqui uma mulher de Deus, viu? Ela é uma mulher de fogo, né? Que fogo é esse, meu Deus? Quando Deus toma ela, eu quero ver se Deus toma ela na casa dela. Glória. Na casa dela, Deus tem que tomar ela na casa dela. Tu tem que aparecer na tua casa, tem que destacar na tua casa. A igreja vai ser o reflexo daquilo que tu é em casa. Família saudável, igreja saudável. Não tem problema, não dá dor de cabeça para o pastor. Mas família doente. A mulher perdeu a dracma onde? Em casa. Famílias, elas começam a se destruir, não é fora, é dentro de casa. Vamos lá, Tito capítulo 2, verso 1 ao 5. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Olha a recomendação de Paulo a Tito. Pregar o que está em harmonia com a sã doutrina, com o que está escrito na palavra. Encoraja aos mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensina as mulheres mais velhas a serem reverentes. Quanto a seu estilo de vida, olha, reverência, postura, conduta da maneira de viver. Para quê? Não caluniadoras, não viciadas, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas a seus lares, a cultivarem um bom coração, submissa a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja, Então, quando você sai do rito da palavra, você provoca escândalo e a palavra de Deus é blasfemada. Às vezes as mulheres querem um marido de Efésios 5 que a gente leu. Um marido que ame, que se sacrifique e faça tudo. Mas elas não querem ser uma mulher de Provérbios 31. E aí? Eu disse que é uma via e Satanás trabalha todo dia na tua casa, escuta aí, para tirar você da presença de Deus. Pastor, o diabo não entra na minha casa não. Ele entrou no jardim, minha filha, que não tinha pecado. Não vai entrar na tua casa. O diabo não respeita a parede não, irmão. Você já viu alguém aqui no culto cair endemoniado? Sim ou não? Já viu? E como foi que ela entrou? E ninguém chamou ele. Pastor, o diabo não entra aqui na igreja não. Entra. Porque o que tem de crente trazendo Satanás para dentro da sua casa? Pastor,
Tem crente trazendo Satanás para dentro de casa? Tem! E como é que é isso? Quando ele não obedece a palavra, ele chama ele. Basta não obedecer a palavra que ele vem. Precisa nem chamar. A Bíblia diz que Eva chamou o diabo para ir lá para o jardim do Éden? Não, mas o diabo sabia que ela tinha quebrado. Aí chegou. Estou aqui, Eva. Olha, ele não podia chegar até Adão. Não podia. Ele tinha que chamar a atenção de alguém. Quem gosta de conversa, quem gosta de demorar falando, quem gosta de conversar, é a mulher. Às vezes a minha está falando, ela diz assim: rapaz, olha para mim. Eu disse: minha filha, fala, pelo amor de Deus, que eu estou ouvindo. Não, mas eu quero que você sente aqui, perto de mim, e fique me escutando. É assim ou não é, meu bem? Quer que eu fique lá, olhando para ela. Não é tanta coisa para fazer. Eu fico, fala, não, eu só vou falar quando você sentar. Eu falo isso. O diabo já sabia disso. Ficou logo aprumadinho na posição lá. É você? Sim, sou eu. Alguém para conversar. E ali Satanás destila todo o veneno dele que ele precisava. Porque ele precisava chegar em quem? Em Adão. Quando a Bíblia diz assim que a mulher edifica, é porque ela é o veículo da bênção na casa. Ela é a rainha do lar. É ela que faz o lar crescer. É ela que faz o lar prosperar. É a mulher. Está lá em Provérbios, irmãos. Só é você ler Provérbios 31, versículo 10 até o versículo 31. O procedimento de uma mulher sábia, de uma mulher virtuosa. É tanto que Salomão diz: mulher virtuosa, 31 e 10 de Provérbios, quem achará? Quem? Aí ele diz: o seu valor excede ao de finas joias. Não tem preço. Não tem. A mulher quer, escuta aí, a maioria das mulheres hoje, ela quer um homem para domar como se fosse um cachorro. Está na coleira, tu vai para aqui, tu vai para ali. Não. Não é assim. E vice-versa. É amor, é cumplicidade. Você passa o dia na rua, você sente falta da sua mulher? Ou você se satisfaz vendo outras? E passa. Porque eu estou na rua, eu fico doido para chegar em casa. Eu quero estar perto da minha nega. Às vezes quando eu chego, ela está lá fazendo as coisas, está suada, eu agarro ela, dou um cheirinho, ela me solta que eu estou suada, eu não quero saber que eu estou suada. Eu quero saber que eu estou perto de você. Se está suada, se está melada, se está suja, não interessa. Porque eu quero estar perto. Não sente falta. Ela dizia: eu estou cheirando a nega. Eu disse: eu casei com a nega, eu não casei com a branca. Se eu quisesse sentir cheiro de branco, eu tinha que casar com a branca. Sente falta. Isso é importante, irmãos. Precisamos ter cuidado e valorizar aquilo que Deus nos deu. Deixa eu te revelar aqui um negocinho, uma coisa do céu. Todos nós aqui temos conflitos internos. E que muitas vezes a gente precisa conversar com terceiros, porque não conseguimos conversar com os nossos cônjuges. Porque temos medo da reação dele ou dela.
Há amizade, não há parceria profunda. Muitas vezes a gente conversa com um amigo de fora, mas não conversa com a mulher, porque tem medo da reação dela, ou dele. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Se o teu marido chegasse para tu e dissesse assim: Maria, eu preciso da tua ajuda. Esse é um exemplo. Foi que houve, meu filho? Vou até fechar aqui, viu? Eu estou me sentindo muito atraído por uma mulher. Seu cachorro, seu nojento, isso está acontecendo porque você é um safado. Ele está indo confessar você. Está pedindo socorro, ajuda. Aí você já vai esculhambar com ele. Nem terminou a história. Escuta! Nem terminou de contar. Você já está julgando. Você saiu com ela quando? Quando foi que você conheceu? Ele nem terminou, ela já está interrogando. E aí? E vice-versa. Acontece, meu filho, você está se sentindo tentado, o que houve? Aquela pessoa mexe comigo, eu não sei o que é que ela tem. A gente vai orar junto. Nós vamos orar junto e a gente vai vencer junto. Começa a orar com ele. Começa a jejuar com ele. Começa a estar mais com ele. Começa a se relacionar mais com ele. Isso tem na Bíblia, irmão. Porque hoje não dá mais tempo a gente falar. Mas em outra oportunidade a gente vai falar sobre isso aqui. E vice-versa. Se sua mulher chegasse para você e dissesse: Severino, olha, eu vi José, eu estou aqui. Ele mexeu comigo, Severino. Aí você vai dizer: porque você é uma vagabunda, porque você não presta. Não. Estamos sujeitos às tentações. O problema não é ser tentado. O problema é você cair. Aí quando cai é porque você não presta mesmo, você não vale nada. Como ele foi conversar contigo, miséria? Ele não foi te contar, ela não foi te falar. Sabe por que Moisés deu carta de divórcio? Justamente por causa disso, dureza do coração. Porque não há flexibilidade no coração. Já há um julgamento imediato. Pelo amor de Deus, irmãos, em nome do Senhor Jesus, quebremos tudo aquilo que é contrário à palavra. Olha, Romanos 12, 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Quando alguém te conta alguma coisa é porque está te pedindo socorro, me ajuda, eu não estou conseguindo, me dá uma força. Eu tenho certeza que eu não falei para as paredes. Amém. Pastor, o senhor foi muito duro. Fui não, eu fui muito realista. Fui realista, por quê? Porque você precisa acordar. E essa palavra, antes de chegar a você, ela chegou até mim. Eu tenho 32 anos de casado, e para manter esse casamento de pé, é uma luta, foi luta. Eu com ela e ela comigo. Eu não sou perfeito, não. Ela também não é. Ela me ajudou. Ela me aguentou. Porque casamento também é uma forma pedagógica de Deus
tratar eu e você. 1 Pedro 3:1 diz que a mulher ganhe o seu marido sem palavra, mas pelo trato. E às vezes a gente não quer. A gente não quer mudar. Não, quem tem que mudar é ela, tem que mudar ele. Os dois são trabalhados na relação. Entenda isso. Não é a igreja que tem problema. Quem tem problema é a pessoa, é a família que estoura na igreja. Porque tem gente assim, aquela igreja é cheia de problema. Não, a igreja não tem problema. Quem tem problema é as pessoas que trazem para a igreja. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, que você medite, analise. Depois você assista o vídeo e pegue todos os versículos bíblicos que eu citei. Anote e vá conferir um por um para ver se realmente está batendo. Porque Jesus em breve voltará. Amém. E eu quero encontrar com você no céu. Amém, amados? Que Deus em Cristo permaneça vos abençoando, a amada igreja e ao Santo Bento. Que o Senhor lhe dê muitos anos de vida com saúde. Amém, meu santo? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.